Dos muitos aspectos da vida devocional que nós precisamos ter, um deles está falando da oração. Os quatro aspectos da vida devocional é congregar, estar na igreja, jejum, oração, leitura da Bíblia. São os quatro aspectos que nos ajudam a manter a vida espiritual em ordem. Agora, quando Paulo falava sobre um desses aspectos, sobre oração, ele tinha muita autoridade porque ele sabia dos efeitos da oração na vida da pessoa. Aquela pessoa que ora tem modificações até neurológicas. Os efeitos devocionais da vida de oração, os efeitos de mudança que acontece na vida da pessoa são muito grandes. Então, quando Paulo falava sobre oração, ele falou essas palavras a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Do que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando do que ele sabia, do que ele vivia, do que ele tinha experimentado. Quando a gente olha para aqueles mais doutrinários, aqueles que gostam de observar os pontos doutrinários, eles vão falar assim: a gente precisa orar, mas às vezes nem sabem para que a gente precisa orar. Os outros que às vezes não têm um conhecimento maior dos efeitos da oração, acham que a oração por si só ela tem a sua produção própria. Então eles acham que tem que orar porque se a gente não orar, nada vai acontecer na nossa vida. Não foi bem com essa intenção que Jesus falou sobre oração e que o apóstolo Paulo e todos os demais discípulos referendaram a vida de oração que nós precisamos ter. A vida de oração é importante porque ela vai transformando, ela vai produzindo portas abertas, ela vai produzindo mudanças ao longo da caminhada, ela vai produzindo coisas que de uma outra maneira não seria conseguido. E até os analistas de comportamento, os neurologistas, sabem da importância de se ter uma vida de oração. E Paulo falava sobre isso: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Paulo conhecia sobre oração mais do que qualquer outro. Ele vivia uma vida de oração constantemente. Foi ele que disse: orai sem cessar. Foi ele que experimentou, depois de um período de oração lá dentro das cadeias, que as portas foram abertas. Foi ele que soube dizer mais pessoalmente, mais provavelmente, o que é que a oração produz na vida de toda pessoa. Então Paulo diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quer dizer, a oração vai acompanhada de outras coisas, vai acompanhada de limpeza, vai acompanhada de desobstrução. A pessoa que ora é uma pessoa que tem que saber que a sua oração tem que ser acompanhada de desobstrução. Ou seja, não pode ter nenhuma coisa que leve atrás daquela oração, que prenda aquela oração, que amarre aquela oração. Como assim? Não pode ter nada que fique atrelando aquela oração ao passado. Então, uma pessoa que ora é uma pessoa que busca a Deus livremente, já é uma pessoa livre. Então, Paulo disse assim: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, em todo tempo, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quer dizer, para eu entrar em oração, eu preciso estar liberadinho. Eu não posso ter nada lá para trás, eu não posso estar devendo nada, eu não posso ter nada que me prenda, nem ira, nem contenda, nem raiz. Eu não posso ter nenhum fiozinho que me atrele ao passado ou a pessoas. Pelo contrário, todas as vezes que eu vou entrar em oração, eu tenho que entrar livre, desimpedido, porque é assim que vai produzir resultados na minha vida espiritual, na minha vida do dia a dia, na minha vida emocional, na minha vida neurológica, na minha vida física, em todos os aspectos. A oração faz bem em todos os sentidos. Então Paulo nos convida para fazermos orações levantando mãos santas, sem ira, nem contenda, mas orando em todo tempo
porque os dias são maus. Jesus falou bastante sobre oração, mas nós estamos aqui refletindo sobre a visão do apóstolo Paulo no que tange a esse assunto tão importante que é uma vida de oração. Nós precisamos ter essa vida de oração sem alarde, sem propaganda, sem dizer nada para ninguém. Entra no teu aposento, como disse Jesus, fecha a porta, fecha a porta. Quando a gente entra no aposento e a gente fecha a porta, a gente se desliga do lado de fora. A gente tem que se desligar. Oração é esse momento. Momento que a gente fecha a porta. Momento que a gente se desliga. Momento que a gente sintoniza com os céus. É outro momento, o momento da oração. E eu quero que você faça a oração junto comigo agora, nesse momento. Senhor, eu peço que Tu abençoes esse irmão, essa pessoa que está recebendo essa palavra e que Tu venhas falar, Senhor, ao coração de cada um, Pai. Eu Te louvo, ó Deus amado, por esse momento, porque a Tua palavra nos manda orar. E eu peço cura, libertação e peço também, agradeço também, Senhor, pelos milagres que o Senhor já tem realizado, em nome de Cristo Jesus. Se você puder, se inscreva, dê um like, distribua, compartilhe, fique à vontade, no nome do Senhor Jesus.